Você sabia que o imperador romano Calígula tinha um romance com a própria irmã, chamada Agripina, e que depois que ele morreu, essa irmã se casou com o tio, o imperador Cláudio? E não para por aí não, ela também, a Agripina, foi mãe de um outro imperador, o Nero, e acabou se tornando uma das mulheres dele. Pesado, né? Olá, amigos da história, tudo isso parece um absurdo, mas era uma prática comum na realeza e em todas as civilizações e até bem pouco tempo atrás. Um pessoal que gostava tanto, mas tanto da família, que os casamentos eram só entre parentes. Mas por quê? Era para manter a linhagem dos reis completamente pura, só gente do próprio sangue, impedindo assim que outros nobres de fora e os filhos deles reivindicassem o trono. Aconteceu no Império Romano, na África também, por exemplo, no Egito Antigo, entre os Incas na América, na Tailândia pré-industrial, entre os havaianos e entre os europeus. Muito! Repare bem nessa pintura com a figura do rei Carlos II da Espanha, no final do século XVII. Atenção para o queixo proeminente. Essa mandíbula e a língua assim grandes eram uma característica dos Habsburgo, uma das famílias mais poderosas de toda a Europa durante 700 anos. Por várias gerações, eles só se casaram entre si, primos de primeiro grau, tios com sobrinhas e por aí vai. O resultado de tudo isso foram muitas doenças hereditárias, desde deficiência física a problemas no sistema nervoso que causavam convulsões até a morte prematura dos bebês. O rei Carlos II, apelidado de O Enfeitiçado, não conseguiu andar até os 8 anos de idade e depois só caminhou com dificuldade e também mal podia falar ou comer e até babava muito. Mesmo assim, ainda casou 2 vezes, só que morreu aos 39 anos sem deixar filhos. Antes dele havia Joana de Castela, conhecida como Joana a Louca, da casa de Trastâmara. Os pais dela, o rei Fernando e a rainha Isabela, eram o quê? Primos. E já era longa essa tradição de casamentos consanguíneos na família. Pois bem, Joana se casou aos 16 anos com Filipe o Belo, ele mesmo fruto de endogamia e que era muito mulherengo, mas ela estava apaixonada. Só que não demorou muito para Joana ter um colapso mental pela morte repentina dos irmãos e também pelas traições do marido. Ela teria esfaqueado no rosto uma das amantes dele e quando o esposo morreu, assim de uma hora para outra, Joana se negou a fazer o enterro, dormia ao lado do cadáver todas as noites. Um descendente de Joana foi Fernando I da Áustria, que gostava de rolar na lata de lixo. Isso mesmo que você ouviu. Ele nasceu em 1793 de uma longa linhagem de primos de primeiro e de segundo graus, que viraram marido e mulher. Fernando tinha hidrocefalia, o que causou danos cerebrais. Ele também tinha o mesmo queixo e a epilepsia dos Habsburgo. Foi rei da Hungria, Áustria, Boêmia, Lombardia e Veneza. Mas dizem que eram os conselheiros que realmente mandavam, que cuidavam dos assuntos do governo, enquanto ele fazia o que mais gostava, que era rolar no chão com um cesto cheio de papéis. Ainda assim, ficou ou foi obrigado a ficar por 18 anos no trono. E a poderosa Rainha Vitória, do Reino Unido, é suspeita de ter espalhado um tipo raro de hemofilia pela realeza europeia. Ela também casou com um primo de primeiro grau, o amado Príncipe Albert. A rainha tinha um distúrbio na coagulação do sangue, mas não tinha sintomas, era apenas portadora, mas também transmissora. Um dos filhos e 5 netos dela morreram devido a complicações causadas por essa doença. A filha dela, a princesa Alice, era a mãe da czarina Alexandra Romanov, a última imperatriz da Rússia. A doença chegaria a afetar até a 4ª geração. O menino Alexei Romanov, bisneto da rainha Vitória, que sofreu com intensas hemorragias por toda a curta vida dele, até morrer assassinado aos 14 anos, junto com a família imperial, durante a Revolução Russa de 1917. A jovem imperatriz Elizabeth da Áustria encantava o mundo pela beleza,
e pela profunda depressão. Os pais dela eram primos, que podem inclusive ter se relacionado com os tios. A família da casa de Wittelsbach já era conhecida pelo comportamento problemático. Ela mesma se casou com um primo, o Franz Joseph. Tímida, melancólica, nervosa, anoréxica, obcecada pelo próprio corpo, raramente comia e se exercitava por várias horas todos os dias. O filho dela também tinha uma doença mental e tirou a própria vida. Já ela morreria nas mãos de um anarquista italiano. Outro primo da imperatriz Elizabeth, o rei Ludwig II, foi deposto por causa da loucura. Vivia sempre em outro mundo, viajando. Tinha gostos caros, construiu palácios grandiosos e luxuosos para escapar da realidade. Ele foi deposto e depois assassinado em 1886. O irmão dele, Otto, subiu ao trono, mas também sem condições de governar, pois foi considerado ainda mais alienado que o Ludwig. O rei George III da Inglaterra, da casa dos Hanover, sofria de uma outra doença herdada de presente da família, que causava graves problemas de pele e surtos de loucura. Contam que ele chegava a escrever uma única frase com 400 palavras e falava sem parar por horas e horas até sair espuma pela boca. Que ele engolia a comida rapidamente sem mastigar e que as mãos dele não paravam quietas. Era tratado com banhos gelados e camisa de força. O mesmo médico do rei da Inglaterra cuidava também da rainha Maria I de Portugal, ou Maria a Louca. Ela era casada com um tio e mãe de Dom João VI, aquele nosso monarca que viria para o Brasil com a família fugindo do Napoleão Bonaparte. Dona Maria era profundamente religiosa desde criança e durante os surtos, na idade adulta, dizem que ela gritava e até uivava pelos corredores do palácio, lamentando pela condenação da alma dela no inferno. Sem condições de reinar, então Dom João deveria cumprir esse dever no lugar dela, da mãe. Mas ele também sofria com doenças genéticas e chegou a ser considerado incapaz para o trabalho de regente em 1799. Já a rainha Maria I morreu no Brasil em 1816. Se voltarmos lá no começo da história do mundo, veremos, por exemplo, que as lendas e mitologias, como as greco-romanas, reforçavam esse tipo de união incestuosa. Zeus foi irmão e marido da deusa Hera. No Egito, o deus Osíris casou com a irmã Ísis. E não à toa, os imperadores Calígula e Nero eram considerados loucos de pedra, do tipo que curte uma música enquanto Roma pega fogo. Já o faraó Tutancâmon, o rei menino, era frágil e doente. Suspeita-se que ele não era filho da rainha Nefertiti, mas sim de uma outra mulher que era, na verdade, irmã do pai dele, o rei Akhenaton. O jovem morreu aos 19 anos com diversas infecções. Tinha malária, pé torto e necrosado e possivelmente usava uma bengala para andar. Para piorar essa confusão, a segunda esposa do harém do faraó Ramsés II era a própria filha dele, com quem ele também teve outra filha, ou seja, ele era pai e marido de uma e pai e avô da outra. Conseguiu entender? Assim também ocorreu com as várias Cleópatras da dinastia Ptolomaica, que muitas vezes foram mães, irmãs e esposas, tudo ao mesmo tempo, dos diversos reis Ptolomeus, o primeiro, segundo, terceiro, até o Ptolomeu XV. Tudo misturado. Gente, agora imagina aí que esquisita devia ser uma reunião de família desse povo. Tenso, né? Gostou do vídeo? Então deixa um joinha, se inscreva para acompanhar as novidades do canal e até a próxima com uma história a mais.